Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma edição do Beto no Mundo, que nós estamos no terceiro ano, foi 2020, 21 e agora 22, estamos indo para a quarta temporada. E este é o 74º episódio das viagens de Beto pelo mundo, apresentando a diversidade natural, cultural do planeta. E hoje nós estaremos indo para uma ilha do Índico, a mítica Sri Lanka. Vocês me conhecem, eu já percorri, vou chegar a 150 países neste verão, e morei nos Estados Unidos, trabalhei na Europa, e o período que mais me marcou foi na Ásia, e na Ásia que a gente volta hoje para o Sri Lanka. High School em Pittsburgh, estágio na Macedônia, na Ásia que eu passei meu ano sabático, eu conduzo a Trip and Travel há 34 anos, e estamos agora ao vivo no YouTube. Bem-vindo o pessoal que está aqui nos acompanhando pelo YouTube. Aqui é o Beto Conte e estou apresentando o 74º episódio da série Beto no Mundo com Sri Lanka. A Trip and Travel nasceu em 88 e combina viagens e intercâmbios, né? Temos também a chancela Virtuoso, concedida às melhores agências de viagens do planeta. E com muita honra que toda essa bagagem do olhar diferenciado para viagens como uma forma de compreender melhor o mundo, a história, a geografia, a geopolítica, me foi transmitido pelo Michel Roche, um grande intelectual, historiador francês, e com ele a gente lançou os Grand Tours, as viagens de imersão, que já fizemos mais de 40 edições, percorrendo 4/5 do planeta Terra. Então, bem-vindos ao 74º episódio do Beto no Mundo, levando vocês ao Sri Lanka. Apertem os cintos e vamos para mais uma viagem cultural pelo Índico. Está conosco também Alexandre Rizacourt, um francês com trajetória no setor comercial de hotéis de luxo em Paris, na Borgonha, em São Paulo, fundador da Version Unique, que representa hotéis de alto padrão para o mercado da América Latina, e ele representa vários hotéis e empresas do Sri Lanka, e ele vai nos falar das suas vivências no país e com as muitas experiências que essa ilha de mar, montanhas, ruínas e cidades coloniais nos oferece. Com vocês aqui o Alexandre dando a introdução. Ayubowan, bom dia, boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos no lindo treinamento do Beto pelo Sri Lanka. Eu estou aqui no Marrocos, no deserto de Agafé, por isso que não consigo, infelizmente, participar do treinamento de hoje, mas eu queria compartilhar, então, algumas dicas, algumas informações sobre as principais cidades do destino que eu vou passar agora para vocês. Bom evento com Beto. Obrigado, Alexandre. Obrigado por nos acompanhar e diretamente do Marrocos. O Sri Lanka, aqui à direita nós vemos a bandeira, né? A capital é Kota, Sri Javerdhanapura Kota, né? Que faz parte de Colombo. As línguas oficiais é o singalês e o tamil, né? Então, essa questão de se o tamil é oficial ou não é uma questão que nós vamos estar conversando sobre isso. A religião é 70% de budismo, 13% hinduísmo, que também nós vamos estar tratando na questão do conflito singalês-tamil, né, budistas e hinduístas. Tem 9% de muçulmanos e 8% de cristãos. É uma república semipresidencialista. Estamos como presidente o Ranil Wickremesinghe, que está já na sua 6ª temporada intermitente, né, como presidente. É um país pequeno, de 65 mil quilômetros quadrados,
com 21 milhões de habitantes e um PIB de 14 mil dólares. E a moeda é a rúpia singalesa. E com este olhar singalês, nós começamos a apresentar o Sri Lanka. Para nos localizarmos aqui no sul da Ásia, nós temos o que chamamos subcontinente indiano, que a gente apresentou em vários episódios. Nós apresentamos o Paquistão, a Índia, o Nepal, o Butão, o Bangladesh, e só faltava o Sri Lanka, né? Então, ele está aqui no Oceano Índico. Aqui do lado nós temos as Maldivas e ele está ao sul da Índia. E aqui nós temos o Sri Lanka, ele praticamente encaixava na Índia. Vocês se lembram que a Índia ela se descolou da África e, como uma ilha, ela subiu até se chocar com o continente asiático, formando os Himalaias, e nesse movimento temos uma fissura ali do Sri Lanka. Mas o Sri Lanka, então, ele tem o Golfo de Mannar e o Strait de Palk, né, que deixa ele tão próximo da Índia, e esse estado aqui do sul da Índia é o estado do Tamil Nadu. Então, vai ser, ao longo de migrações ao longo do tempo, que nós vamos ter uma grande concentração de população de origem etnicamente tamil e de religião hinduísta, né, no norte do Sri Lanka. Então, ele tem uma comunicação étnica, né, do povo tamil do norte do Sri Lanka com o sudeste da Índia. Então, o Sri Lanka, para mim, né, esse antigo reino do Ceilão, né, era uma ilha, essa ilha, o sul da Índia, sempre esteve presente nas minhas fantasias, porque eu não sei se você se lembra nas histórias de Marco Polo, quando ele faz os trajetos marítimos, ele passa pelo Sri Lanka, e Simba, o marujo, que faz parte das histórias da Mil e Uma Noites, né, também tem seus episódios nesta ilha, no Índico. Então, ele tem só 66 mil quilômetros quadrados e é uma ilha que ela é pequena o suficiente para a gente percorrê-la na sua totalidade. Então, desde o aeroporto aqui de Colombo, a gente chega em Anuradhapurna, onde tem suas ruínas, o Kandy, antiga capital, a região do chá, a região dos parques nacionais, a região das praias. Então, diferente da Índia, que é continental, tamanhos continentais, o Sri Lanka é aquele país que a gente tem a sensação que em 10 dias a gente domina, né? Distâncias curtas o suficientes para a gente percorrer praticamente todas as grandes atrações nessas 2 semanas. E a gente pode sair aqui do centro do país a 2.000 metros de altitude, né, para a praia, praias tropicais no mesmo dia. Lanka aparece no milenário épico hindu Ramayana como o local para onde foi levada a bela Sita, que nós estamos vendo aqui junto com o Rama, né, e foi levada pelo demônio Rawada, né, e vai ser resgatada pelo herói, o Rama, e o deus macaco Hanuman. Então, Lanka já era mencionada, né, nos Vedas e no épico Ramayana há mais de 3.000 anos atrás. Mas pelos registros históricos, né, deixando a parte épica e entrando no que temos de registros históricos, o povo singalês ele chegou ao Sri Lanka no século V a.C., vindo do norte da Índia, da região de Bengala, onde hoje temos Calcutá. Isso vai substituir os habitantes anteriores que viviam nessa ilha, que eram os Vedas. O primeiro reino singalês que vocês estão vendo aqui na tela, a capital, era Anuradhapura, e que se converte no século IV a.C. ao budismo e vai governar a ilha por 1 milênio. Então, se temos que gravar alguns nomes, um deles é esse, Anuradhapura,
que é fundada aí pelo século IV a.C., junto com a conversão ao budismo, e durante 1000 anos vai controlar a ilha. No século XI, a capital do reino vai ao sul. Nós vamos ter uma pressão vindo do norte, né, com as migrações da Índia, e ela passa para Polonnaruwa, e que durante 2 séculos vai governar a ilha do Sri Lanka. E, posteriormente, vamos mais ao sul para Kandy. Então, são essas 3 capitais que eu vou estar mostrando para vocês hoje: Anuradhapurna, Polonnaruwa e Kandy. Passa-se alguns séculos, no século XVI, né, os portugueses, né, que saíram lá da escola de Sagres, vão fazer as grandes navegações. Vasco da Gama chega ao e contorna o Cabo da Boa Esperança, e os portugueses chegam na Índia e depois no Sri Lanka. E o Sri Lanka era um destino muito almejado, porque era a terra das especiarias, né? Junto com as Ilhas das Especiarias na Indonésia, que nós vimos num dos últimos episódios. Quando os portugueses aqui chegaram, em 1505, tinham 3 reinos. Ali ao norte, vocês veem o reino de Jaffna, né, na Vani Region, que era um reino hindu tamil. De amarelo, nós temos o reino de Kandy, que foi a 3ª capital, né, singalesa, depois de Anuradhapurna, Polonnaruwa e, finalmente, Kandy. E tínhamos um reino na costa, o reino de Kotte. Os portugueses vão negociar e vão fazer um tratado de paz com o reino de Kotte, e ali vai ser a base, primeiro como uma base comercial, depois como um ponto de conversão das populações nativas para o cristianismo, e depois de conquista do resto da ilha. Então, os portugueses conseguiram o seu primeiro objetivo, que era o monopólio do comércio de especiarias. Então, nessa corrida onde as potências europeias, os ingleses, depois holandeses, né, franceses, buscavam na fonte, né, as riquezas que vinham da Ásia, né, até então pela rota da seda, a rota das especiarias, né, chegaram no caminho mais rápido pela água, e os portugueses chegaram na frente. Mas, passaram-se 1 século e meio, e a Holanda cresceu como uma potência econômica. A Companhia das Índias Orientais Holandesa vai disputar esse comércio local. Elas já tinham tomado as Ilhas das Especiarias nas Ilhas Molucas, na Indonésia, e em 1658 eles conquistam também dos portugueses o Sri Lanka. Mas, da mesma maneira que os holandeses suplantaram o poder português, 1 século e meio depois, vai ser a vez dos ingleses, né? Então, em 1796, os britânicos tomaram a ilha, mas vai levar ainda 2 décadas para eles terem hegemonia frente a toda a ilha, porque o reino de Kandy, que tinha resistido com sucesso durante 3 séculos, 150 anos, resistir aos portugueses, outros 150 anos aos holandeses, finalmente, em 1815, sucumbem e vão ser dominados pelos britânicos, e com isso os ingleses tiveram finalmente domínio de toda a ilha. Consolidando esse poder político, eles começam todo um desenvolvimento econômico para benefício só dos ingleses, né? Então, a partir de 1832, são concedidos direitos de exploração aos britânicos, e com isso o país vai ficar coberto com plantações de café, canela, que é a especiaria nativa do Sri Lanka, e coco.
E para escoar essa produção, vão desenvolver toda uma rede de estradas de ferro e rodoviárias, né, para exportar ou para enviar para matriz em Londres, né? Nós estamos já na época da Revolução Industrial, e nós precisamos de insumos e de mercado. Né? A partir de 1870, as plantações concentram-se em borracha, né? Competindo com os franceses na Indochina, né? E os portugueses que tinham a exploração da borracha no Brasil, e chá. E até hoje é um dos maiores produtores de chá do mundo. E para fazer tudo isso, para construir as ferrovias, para explorar as plantações, além da mão de obra local, eles trouxeram mão de obra da vizinha Índia. E essa mão de obra vai ser da região mais próxima, que é a região de Tamil Nadu. Então, vão além das migrações anteriores que já houveram, naturais, né, vai ter essa migração de indianos, hindus, num Sri Lanka budista. Passa-se mais 200 anos, né, e nós vamos ter a independência do Sri Lanka, junto com essa onda de independências que houveram na Ásia após a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, enfraquecimento, acordos entre as metrópoles com as suas populações locais, de que se lutasse a seus lados, iriam ter concessões, e além do enfraquecimento dessas potências, né, dentro de um novo mapa geopolítico, a Índia fica independente em 47, né, e com isso também a divisão do subcontinente indiano entre o Paquistão ocidental e oriental, e na sequência, em 1948, Sri Lanka fica independente, mas continua como membro da Commonwealth. E vamos tratar, então, de um tema que provavelmente todos conhecem, né? Se a gente for falar sobre o Sri Lanka, o que provavelmente nos vem à mente é o conflito singalês e tamil, um conflito sangrento, né? Foi 2 décadas e meia de guerra civil, e vamos por etapas, né? Então, a gente já viu que nós temos um singalês budista, a maioria do país, no norte com os tamils, que são hindus, que durante o período colonial viveram uma certa harmonia. A partir do momento que fica independente e a maioria singalesa budista está no poder, né? Ela começa a fazer várias ações que prejudicam ou que colocam como um cidadão de segunda categoria a essa grande população de 15% do país de tamis, de povo tamil, que é hindu. Então, o primeiro deles, em 1958, o governo de Sri Lanka estabelece o singalês como única língua oficial. Então, com isso, a população tamil deixa de ter reconhecida a língua e, com isso, toda a sua cultura na ilha. Em 72, o Ceilão muda o nome dado pelos colonizadores portugueses, pelo qual ele era conhecido desde o século XVI, e volta a se chamar Sri Lanka, como era a ilha chamada pela população local, de terra esplêndida. E o Sri Lanka está ligado também com os épicos, né? E, neste mesmo ano, em 72, o budismo é declarado religião oficial. Então, se os tamils já se sentiam excluídos porque a sua língua não era mais uma língua oficial, a sua religião passa também a não ser reconhecida, né? Então, o budismo, como única religião oficial do país, né, exclui todos os que não eram budistas, e entre eles esses 15% da população tamil. A partir de 83, então, começam as rebeliões, seguidas de massacre, e vai ter uma guerra civil. Então, aqui vocês veem o Sri Lanka, em verde é
maioria singalesa. Em laranja, o povo tamil, que tem suas origens históricas, né, em Tamil Nadu, na Índia, e que são hindus. Aqui nós temos os indianos tamils, que foram os trazidos, né, pelos britânicos para as plantações de chá, né, que é uma migração mais recente e tinham menos relações e vínculos, né, com os tamils do norte, que eram migrações muito mais antigas. Os rebeldes lutavam para por se sentir excluídos, eles lutavam para formar um estado independente, Tamil Eelam, nas partes norte e leste do Sri Lanka. Dessa guerra de um quarto de século, foram 100 mil mortos, né? E ela se encerra não com um acordo de paz, né, em 2009, mas sim com a eliminação de todos os mais altos líderes, né, do movimento tamil, né, pelo governo singalês. E com isso elimina, né, mas está ali latente, né, a capacidade de resistência do povo tamil. Então, essas cenas a gente acompanhou, né, de 1983 até 2009, né, migrações forçadas, destruições totais de povoados, porque como os freedom fighters, os tigres tamils, né, eles tinham apoio popular dentro das suas comunidades e o governo não conseguia identificá-los, eles arrasavam povoados inteiros, né? Da mesma maneira que a gente sabe também que aconteceu no Vietnã. Então, falando um pouco sobre a sua história desde a independência, nós vamos ter se a gente tinha que se lembrar de Anuradhapura, Polonnaruwa e Kandy como as 3 cidades das grandes capitais de antigos reinos singaleses, né, como clã, né, nós temos que falar da clã Bandaranaike. Então, o Bandaranaike Senior, né, o SWRD Bandaranaike, o sino de prata da Ásia, foi o 4º primeiro-ministro do domínio do Ceilão, né, de 1956 até 59, quando ele foi assassinado. Então, ele que vai fundar o nacionalismo singalês de esquerda, o partido que ele liberava era o Partido de Liberdade do Sri Lanka, e com a sua morte não termina o poder dessa família, né? Mas sim, como nós conhecemos na Índia, a dinastia dos Gandhis e Nerus, com Nehru, Indira Gandhi, seu filho e seu neto, que ainda está na política, né? Mas as 3 primeiras gerações foram primeiro-ministros, né? Aqui também nós temos 2 gerações de líderes no Sri Lanka. O SWRD Bandaranaike, de 56 a 59, e quando ele falece, né, quando ele é assassinado, em 60, até pela comoção por isso, se eleva a figura da sua esposa, da viúva, a Sirima Bandaranaike, que ela vai se tornar a primeira mulher primeiro-ministro do mundo, né, anterior a Indira Gandhi, a Benazir Bhutto e tantas outras mulheres que vieram após ela, né? Então, imaginem que num país da Ásia, nos anos 60, nós vamos ter essa figura importante, né, dentro de um clã familiar, né, que vai ser a primeira mulher primeiro-ministro do mundo. Ela exerce 2 mandatos, de 60 a 65, depois de 70 a 77. Então, nessa época, a época da Guerra Fria, que nós tínhamos um mundo polarizado entre União Soviética e Estados Unidos, né, e surge para ter voz neste palco de bipolaridade o movimento dos não alinhados, com que a gente já falou várias vezes aqui no Beto no Mundo, com o Nasser do Egito, o Tito da Iugoslávia, o Sukarno da Indonésia e a
Sirima Bandaranaike, aqui do Sri Lanka. Depois dela, então, a segunda, então, tivemos o Bandaranaike Mr., a Mrs., e agora nós temos a filha, né, que em 1994 se torna a primeira mulher presidente, né? Então, a mãe tinha sido a primeira mulher primeira-ministra, né, e ela vem a ser a primeira mulher presidente do Sri Lanka e governa até 2005. E durante esse período, ela coloca a mãe como primeira-ministra, mas com funções cerimoniais, né, e que fica até sua morte no ano 2000. Então, durante 3 décadas, né, nós tivemos 4 décadas, nós tivemos a família Bandaranaike no poder. E o atual primeiro-ministro, que na apresentação a gente falou sobre ele, o Ranil Wickremesinghe, né, ele já exerceu o cargo 6 vezes desde 93. Então, novas alianças, cai um governo, sobe outro, e ele tem essa figura de harmonizar, né, de ocupar espaços do vácuo, né? Então, bem-vindos ao Sri Lanka, tendo feito esse breve relato histórico desde do século V a.C., com Anuradhapurna, até o século XXI, com o atual primeiro-ministro, nós vamos percorrer com imagens este país. Então, este país que temos Colombo como capital, Anuradhapura, Polonnaruwa e Sigiriya como cidades, antigas capitais e ruínas, Kandy, Nura Elia, a região do chá, o Parque Nacional de Yala, Gale e Rikaduva. Então, ao longo desses próximos 30 minutos, né, a gente vai apresentar os highlights desta ilha, que tem tanto a nos oferecer. Alexandre, a gente vai começar por onde? Então, primeiro, começando com o triângulo cultural do destino, o triângulo cultural tombado pela Unesco. Esse triângulo é composto por 3 cidades, que são as 3 antigas capitais do reino de Ceilão, que são Anuradhapura, Polonnaruwa e Kandy. Apenas Kandy ainda é uma cidade onde tem muita gente, onde tem o templo de dente de Buda, onde tem ainda pessoas morando. As 2 outras cidades, que são Anuradhapura e Polonnaruwa, são apenas complexos de templos, de antigos mosteiros, antigos palácios, né, dos reis de Ceilão. Fica no meio das florestas tropicais do destino. São lugares onde temos uma grande vivência, uma grande imersão com a cultura budista, porque 70% da população no destino é budista. Vale lembrar que essas 3 cidades são tombadas pela Unesco e que dentro desse triângulo cultural temos também os sítios de Sigiriya e de Dambulla, também tombados pela Unesco, que com certeza Beto vai apresentar daqui a pouco para vocês. E também indo para a última capital, que é Kandy, onde temos o templo Dente de Buda, um dos lugares mais sagrados para os budistas do país, temos as fazendas de especiarias. A canela, por exemplo, é uma planta que vem do Sri Lanka. E ali temos também algumas visitas, algumas experiências para descobrir as especiarias do Sri Lanka, que são entre as melhores do mundo. Então, vamos avançando. Então, o Alexandre falou do Triângulo Dourado, das 3 grandes capitais. A gente começa com Anuradhapura. O reino singalês de Anuradhapura se desenvolveu na planície norte da ilha no século IV a.C. No século seguinte, o filho do grande imperador budista Ashoka vai ser aquele imperador na Índia, no norte da Índia, que vai que nem como no Império Romano, em determinado momento, se adota o cristianismo e daí ele vai prosperar e vai
crescer da forma que nós conhecemos, o budismo da mesma forma. Era uma religião, uma filosofia de vida que surge com Siddhartha Gautama no século V a.C. No século III, Ashoka adota essa nova religião, né, dentro de uma Índia hindu, né, como religião oficial. Então, a gente sabe que muitas vezes, além do interesse filosófico na adoção, é uma forma de se contrapor aos que vieram antes, a seus vizinhos, e utilizando uma bandeira religiosa, né, reforçar o seu poder político, né, como o primeiro líder de uma nova religião, que foi o que Ashoka acabou propagando ao longo de todo o norte da Índia, e também vai ter essa onda do budismo, vai chegar até o Sri Lanka, onde o filho da segunda dinastia, não, o segundo soberano dentro da dinastia da Anuradhapurna, ele vai adotar esta religião. E a religião budista passa a ser o elemento de identidade cultural do povo singalês. Então, ela é muito antiga, né? Então, do século III a.C., né? Ou seja, 2.300 anos atrás, o budismo chegou e foi arraigado dentro da malha cultural e religiosa do Sri Lanka. Principalmente pela durabilidade deste primeiro reino budista. Ele poderia ter se esfacelado logo em seguida, e com isso o budismo desaparecido, porque a distância com as fontes, né, no norte da Índia, e depois o budismo vai se propagar pela China, para o Japão, Sudeste Asiático, nós vamos ter um mundo hindu, né, ao longo de toda o Planalto, a Península Indiana, né? E o budismo vai permanecer forte durante todo esse tempo devido a este império, né, que é de Anuradhapurna, que vai durar 1 milênio, né? E com ele o poder político e religioso. Então, apesar de não ter sido um período tranquilo, continuamente, né, e vinham por ser uma ilha muito rica em termos de agricultura, em termos de potencialidades econômicas, né, ela sofria muitas invasões vindo do continente, né, vindo da Índia, e sempre, né, os quem vieram indianos de religião hindu, né, e com isso, desde esse choque singalês-tamil, não é nada recente, ele vai se acelerar no século XX com as decisões de colocar de escanteio essa importante parcela da população, né, pelo Sri Lanka recém-independente, né, mas esses conflitos já remontam a 2.000 anos atrás, né, com as invasões que ocorriam de tempos em tempos do continente para a ilha. O sítio arqueológico mais importante do país, né, e nisso a gente pode dividir em 2 milênios, né, um milênio como de importância e predominância, né, outro milênio de abandono, né? Então chegamos aqui no século XXI com a Anuradhapurna, né, com essas duas fases, né? E por isso que a gente vai ver que ela é bem menos preservada que Polonnaruwa, que é bastante posterior. As maiores obras aqui em Anuradhapurna são do reinado de Vanampia Tissa, do século III a.C., né, que é a época do florescimento do budismo. Né? Então, entra uma nova religião, constrói-se monumentos, né, que valorizam, que fazem florescer essa religião, e conjuntamente a dinastia que atrás, né? Então, está ligado à política e à religião totalmente interwoven, né? Interligadas. Na época, gente, foi plantado um ramo da árvore na sombra da qual
Buda atingiu iluminação lá em Bodh Gaya, às margens do Ganges sagrado, e então um ramo dessa árvore foi plantada aqui no Sri Lanka e é uma árvore de veneração até hoje. Então nós temos em Anuradhapurna uma árvore que teria mais de 2.000 anos, né? Tirada da árvore original sobre o qual Buda atingiu a iluminação, atingiu o Nirvana. Né? Então, aqui a gente vê essa árvore, é uma fotografia do século passado, né? Onde mostra essa árvore como o ponto focal desta cidade, que era uma capital política e religiosa. A stupa, né? Então, é a forma, é um monumento religioso, normalmente é um relicário, né? Então, ali tem algum elemento sagrado e não se entra, se faz as orações circulando em torno da stupa. Então, temos construções milenares espalhadas entre plantações de arroz, lagos remanescentes de avançados sistemas de irrigação, né, e da atual cidade de Anuradhapurna. Entre essas construções religiosas, destaque-se a pagoda de Abhayagiri, com 75 metros de altura, e era o centro de um mosteiro, né, que se desenvolvia com templos, salas de meditação, acomodações dos monges, escolas, né, que abrigava 5.000 monges. Então, era o centro político e religioso da ilha. E foi muito interessante que eu fiquei nesse hotel. Então, construído há um século, na época do governador britânico Henry Arthur Blake, o Santuário de Tisauea era conhecido, quando eu lá estive, como o Gran Hotel Anuradhapura, na época em estilo colonial, né, que nos remete aos tempos do Império Britânico. E ele passa a se chamar em Tisauea, Rest House, desde a independência, em 48 até 2013, quando foi totalmente restaurado. Então, eu tive numa das vezes que eu tive no Sri Lanka, tinha tido um atentado, explodido o Banco Central algumas semanas antes e turismo internacional cessou, né? E eu estava em Polonnaruwa e eu liguei, na época se ligava, né? Liguei para o hotel para mudar, que eu ia chegar uns dias depois da reserva inicialmente programada. E eu liguei e o cara disse, yes, Mr. Conte. Eu disse, como é que o cara sabe meu nome, né? E daí não foi, esclareceu essa surpresa, né? Quando lá chegamos e eu era o único hóspede do único e grande hotel que tinha em Anuradhapurna, então, né? Então, né, do limão se fez a limonada. Então, desse período, né, pós um atentado, que a ilha desapareceu do circuito turístico, né? Eu peguei uma ilha praticamente só para mim. E tem um ponto central que é ótimo, que eu sempre sugiro para a gente utilizar como base para explorar Anuradhapurna e Polonnaruwa, que é Dambulla. Então, Dambulla, aqui em Dambulla nós temos o Templo Dourado, também patrimônio mundial pela Unesco. Então, Anuradhapurna, Polonnaruwa, Dambulla e Sigiriya e Kandy são 5 patrimônios da humanidade pela Unesco. É o maior e mais bem preservado complexo de templos em caverna do Sri Lanka, que foi construído a partir do século I a.C., ou seja, há 2.000 anos atrás. Então, é um complexo, tem a rocha, se eleva a 160 metros, né, sobre as planícies circundantes, e tem mais de 80 cavernas, né, e em torno dessas cavernas, ou dentro dessas cavernas, que estão espalhadas, funcionava como templos ou mosteiros, com estatuária e pinturas relacionadas à vida de Siddhartha Gautama, o Buda histórico.
Esses murais, eles cobrem uma área de 2.100 metros quadrados, né? Entre episódios da vida de Buda, de Siddhartha Gautama, nós temos as tentações de Mara, quando as ilusões, elas tentam o Buda tirá-lo do caminho da meditação, do caminho da busca da consciência cósmica, né? de estar em sintonia com esse universo, e com isso chegar ao Nirvana, né? E o primeiro sermão de Buda, que vai ser lá em Sarnath, em Varanasi. Então, é bárbaro aqui em Dubai, porque a gente não só percorre uma construção peculiar, né, na rocha, mas a gente está percorrendo a história do budismo, né, e da arte religiosa do Sri Lanka, né, tanto nas pinturas quanto na estatuária. E se existe algo emblemático do Sri Lanka, único, que vocês não veem em outro lugar do planeta, seguiria. Olhem só o que seguiria. Quem teve Massada, né, em Israel, é algo que me remete, né? Então, uma fortaleza, né, no topo de um monolito rochoso, né? Então, aqui nós temos a Sigiriya, que foi a antiga capital do Sri Lanka, construída durante o reinado de Kasyapa, no final do século V. Então, ela é contemporânea com Anuradhapurna, porque Anuradhapurna vem do século III a.C. até o século X, né? Então, aqui nós temos Sigiriya, né? uma capital regional. E olhem só o desafio de construir no topo da rocha todo um sistema com... Vocês estão vendo aí açudes, represas, né? Palácios, templos, né? E olha só o entorno plano, né? Então, ele está a 370 metros de altura, né? E também um patrimônio mundial da Unesco. Mariazinha, que está me assistindo, está perguntando como é que eu vou subir isso aí? A gente vai dar para apreciar lá de baixo também, né? Mas, subindo, tem que fazer por toda essa escadaria que vai contornando a rocha, né? A gente chega até a parte da fortaleza, né? Com belos afrescos do século V. E lá de cima nós vemos o traçado dos jardins, das represas, né? Então, você sabe que o domínio da água é fundamental para a manutenção de qualquer cidade, principalmente uma capital regional. E, senhoras e senhores, vamos para o The Golden City, né? Então, a cidade mais importante do Triângulo Dourado, que é Polonnaruwa, né? Então, Polonnaruwa, patrimônio da humanidade pela Unesco, foi a partir do século XI, quando Anuradhapurna perde seu poder, né, com as invasões vindas do norte, e o poder traslada para o sul, aqui para Polonnaruwa, que ficava numa parte mais central da ilha. Então, aqui nós temos um período áureo de Polonnaruwa, foi na época do rei Parakramabahu I, no século XII, né, que foi o grande consultor de imponentes obras. Então, é o Ramsés do Sri Lanka, o Ramsés de Polonnaruwa, né, foi o Parakramabahu I. Então, para reforçar o seu poder como nova sede, capital insular, então ele vai ter palácios, templos, mosteiros, que nós vamos ter o privilégio de conhecer. Então, aqui a gente vê a obra como um todo e os detalhes que depois a gente vai estar mostrando, e lá sempre a figura de Buda. É um impressionante sítio arqueológico, né? E dessa cidade que foi a sede do poder por 2 séculos. Só o Palácio Real, ele media de 31 por 13 metros, e aqui a gente vê
dentro do complexo do palácio, o palácio de audiências, né, com todos esses entalhes na rocha, com a figura do elefante, uma figura do poder, e o elefante está presente no cenário singalês, como a gente vai ver daqui a pouco. As refinadas esculturas religiosas nos templos e a grandiosidade arquitetônica, né, nos proporciona essa viagem ao templo dos Ramsés do Sri Lanka, que foi Parakramabahu I. E se Polonnaruwa é o local dourado do Sri Lanka, dentro desse sítio arqueológico tem um setor que vocês vão se encantar. No século seguinte, novas invasões e um reino indiano se estabelece no norte da ilha, que depois vai dar origem ao reino de Jaffa, né, enfraquecendo Polonnaruwa, que acaba sendo abandonada no século XIV e tomada pela floresta. Mas, antes de a gente abandonar Polonnaruwa, eu tenho que mostrar para vocês Galvihara. É a parte do Mosteiro Norte, né, do soberano Parakramabahu, e é o que temos de maior refinamento na escultura, na estatuária budista, com trabalhos feitos diretamente na rocha, com a suavidade que vocês veem nas dobras dessa vestimenta, nas mãos, nas feições, né? Então, escavado diretamente no monolito, essa figura de 7 metros de altura, e que, pela expressão facial de dor, de sofrimento, se imagina que seja Ananda, um discípulo de Buda, porque ele está de pé ao lado de um Buda reclinado, que poderia ser o Buda já em estado de Nirvana, né? Então, o Ananda, né, triste pela partida, né, do Buda histórico, o físico, né, e que atingiu, mas atingindo a meta de todo budista, né, que é atingir o Nirvana e cessar os ciclos de reencarnações. Então, temos aqui esse Buda deitado, com 14 metros de comprimento. Olhem só que beleza de traços, as dobras das vestimentas, a mão apoiando no travesseiro, assim, é uma obra-prima. E tem dentro desse Galvihara, né, tem 4 Budas, né? Então, o Buda de pé, o Buda deitado e outros 2 Budas em posição de meditação. Então, entalhado, né, escavado, né, diretamente na rocha, um maciço rochoso, de onde, se excluindo o excesso, se chega na essência, né, e na essência aqui da figura de Buda. Seguindo para a terceira capital, que é Kandy, né? Então foi a capital do último reino singalês, que resistiu, né, por 3 séculos, tanto os portugueses quanto os holandeses, e só em 1815 acaba sendo conquistada pelos britânicos. É a capital cultural do país, né, e tem o templo budista mais venerado, que é o Dharamaligawa, que abriga um dente de Buda. Então, dentro das relíquias sagradas, em vários lugares do mundo, né, nós temos fios de cabelo, e dente é algo né, da maior figura dentro da religião, que é o Buda histórico, né, é a mais importante relíquia budista do país. Ele foi construído pelos reis de Kandy no final do século XVII,
É imponente, tem sistema de muros, fosso e um relicário ricamente trabalhado. Fica às margens de um lago, criado em 1807 pelo último rei de Kandy, e junto ao bosque de Udawatakelê. Então, relembrando, né, 8 anos depois, em 1815, os britânicos vencem, a monarquia termina, e os ingleses vão dominar por mais 150 anos, até 1948. Kandy tem também um interessante museu nacional e os mais importantes mosteiros do país. O Mawat, às margens do lago, e a Sigira, no topo de uma colina. Então, se a Annapurna foi durante 1000 anos o centro do budismo, mas que depois ela passa outros 1000 anos esquecidos, então, o mais importante centro arqueológico. Polonnaruwa, o que tem as melhores estatuárias e que foi apenas dois séculos, mas tem esses elementos visuais que a gente vê com os Budas escavados na rocha, né? Mas vai ser Kandy, que foi a última, né? E aqui tem uma cidade viva, que nem o Alexandre falou, né? Então ela é o centro cultural e religioso do país. E tem todo um circuito de templos em torno da cidade, né? Então, num dos dias em Kandy, peguei um guia e a gente foi circulando todos esses centros religiosos importantes, como o Gadaladenia, construído no topo de um rochedo no século XIV, e ele tem um certo sincretismo. Ele é budista e tem um anexo hindu. E o templo de Lankatilak já é hindu, com um anexo budista e um belo cenário de terraços de arrozais e colinas, né? Então, isso no entorno de Kandy. E no templo de Imbek, encontram-se os mais belos entalhes nessa estrutura de madeira de mais de 500 anos, com refinadas imagens de apsaras, que são as dançarinas celestiais e animais sagrados. Então, aqui uma vista de Kandy, que é a mais charmosa, é a mais gostosa de ficar, porque as outras são ruínas. Essa é uma cidade viva. E sempre a água deixa mais agradável, né? Então, esse lago, construído em 1807, né? Circundado com templos e palácios nas suas margens, né? Faz com que Kandy seja tão agradável. E a gente já falou das especiarias, que é porque ela foi conquistada, falamos do chá, que vai ser a base da exploração comercial pelos ingleses, né? Então, é da soma desses dois produtos que nós temos a riqueza agrícola do país. Nas montanhas, no centro da ilha, encontram-se as plantações do renomado chá do Ceilão, além das requisitadas especiarias que fizeram os portugueses aportarem na histórica Gale, em 1505. Além disso, a gente vai ter terraços de arrozais e palmeiras por todo lado, compondo um verdejante cenário supercênico. Olhem só, vocês que são da culinária, quantos ingredientes que vão dar sabor nas nossas vidas, que vêm do Sri Lanka. E Alexandre, o que tu pode nos falar sobre os chás, por gentileza? Estou agora no coração da Medina de Marrakech, no Riad, la Vila des Orangers, para contar um pouco para vocês da região dos chás de Sri Lanka. O Sri Lanka é o quarto maior produtor de chás do mundo, portanto, uma viagem ao destino, uma viagem ao Sri Lanka, precisa incluir, obviamente, uma visita aos campos de chá. Essa região do país é uma região de contemplação, de degustação de chás, visitar uma fábrica, passear pelos campos de chá. E, sobretudo, que eu gosto
mais nessa região é poder tomar um chá à tarde com aquela neblina no meio das montanhas, dos campos de chá e curtir, ler um livro, ver a televisão e parar um pouco no tempo e contemplar esses campos de chás que temos à perda de vista. Vamos seguir, então, a orientação do Alexandre e admirar esses campos de chá. Então, aqui é a cidadezinha base, onde se chega de trem para mergulhar nesse mundo do chá do Ceilão. Então, a colheita é ainda manual. E toda essa ondulação, esse verde, compõe com esse cenário das montanhas do centro do Sri Lanka, fazendo tão bucólico. Além disso, nós temos vários parques nacionais. São 11 parques na ilha, né, com seus leopardos tipicamente discretos e esses elefantes sempre presentes. Elefantes que são utilizados em festividades e também ainda como força de trabalho. Eu visitei um deles, que foi o orfanato de elefantes de Pinewawa, próximo da cidade de Kigali, que fica entre Colombo e Kandy. Então, com isso, acompanhar o dia a dia da alimentação, né, dos banhos dos elefantes, que me remetia a um filme infantil, um filme da minha infância, que era um menino que tinha o avô que tinha um elefante, e eu acho que ele circulava pela ilha procurando seus pais, né? Então, essa lembrança dessa série que tinha na TV da minha infância, né, me fez me imaginar neste mundo dos elefantes aqui do Sri Lanka. E, Alexandre, além dos elefantes, que mais que a gente pode ver nos parques nacionais aí do Sri Lanka? Uma das outras regiões emblemáticas do Sri Lanka é o Parque Nacional de Yala, que possui a maior concentração de leopardos do mundo e onde então podemos ver, onde podemos fazer safaris para avistar os leopardos, elefantes, ursos preguiças, além de outros animais no Parque Nacional. E tem um monte de lindos lodges espalhados pelo Parque Nacional, onde podemos então nos hospedar, e eles funcionam da mesma forma do que os lodges na África. Ou seja, temos um safari pela manhã, um safari à noite, e durante o dia curtimos o hotel. Então, esse aqui é o Parque Nacional de Yala. É bárbaro, né? Porque tem o Parque Nacional junto do mar, onde temos os elefantes e os leopardos. Que felino mais lindo, hein? E terminamos aqui por Gale. O que temos em Gale, Alexandre? E para finalizar, a última região icônica do país é a região de Gale, que é um antigo porto holandês e português, e é tomado pela Unesco, é um lugar extremamente charmoso, ideal para fazer compras no final da viagem, e é também um ponto de partida para as praias do destino, e onde temos também os famosos pescadores que pescam nas estacas, que podemos ver no caminho da cidade de Gale. Então, como vocês chegaram a ver pelo treinamento, pela apresentação do Beto, é que o Sri Lanka é um destino muito completo. Temos uma parte cultural, parte dos chás, parte de safaris e de praia. Então, espero que a gente possa receber vocês muito em breve nesse lindo destino que é o Sri Lanka. Ayubowan. Querido Alexandre. Então, aqui o Porto Histórico, construído pelos portugueses em 1589, refeito como fortificação pelos holandeses em 1663.
E olha só que charmosinho que ele fica, né? Então, nos remete, né? Então, também a outras cidades coloniais, inclusive aqui no Brasil. Foi o principal porto do país, por onde escoava as especiarias da Rota das Índias, até a construção do Porto de Colombo, no século XIX. Fica entre as praias de Ricaduva e Unavatuna. Aqui temos os pescadores em pilotes, que o Alexandre nos contou. E olha só que maravilha, Ricaduva. Teve uma paradisíaca praia com belas baías no extremo sul do país, em uma área de população singalesa budista. E um dos meus melhores mergulhos foi aqui nem foi com tubo, foi com snorkel mesmo, em Ricaduva, que eu estava fazendo snorkel, de repente eu vejo um polvo, né? E daí desse polvo eu identifiquei assim marrom em cima de uma pedra escura, né? Daqui a pouco ele se desloca sobre a areia. Então daí ele ele faz a mimetificação, né? Ele ficava amarelo que nem um coisa. Depois ele passa uma área de algas e fica verde, né? Então nunca mais na vida eu vi um polvo, ou se eu já vi, acho que já vi, né? Mas nunca mais vi um polvo fazendo a transformação das cores, né? Como aquele camarada que eu vi ali em Ricaduva. E é legal isso, quando memórias ficam para sempre, né? Então, o sol sempre presente, uma agradável temperatura média de 27 graus, e na culinária, os deliciosos frutos do mar. Colombo, nosso ponto de entrada e de saída, né, uma cidade grande, né, o antigo reino de Code faz parte de Colombo, a capital e maior cidade do país. O centro comercial fica no Forte Colombo, o qual era de fato um forte até o período holandês, né? Então aqui nós temos uma imagem da via junto ao mar, né, com os prédios do período inglês, né, e os prédios modernos lá ao fundo. Uma cidade mista, né, com parte da população hindu, né, e a maioria budista. Você ficou com vontade de conhecer o Sri Lanka, hein, Karen? Então, o Sri Lanka conjuga a beleza natural da ilha de Bali. Esse é um texto que eu escrevi na época, né? O budismo e a riqueza arqueológica de Mianmar, com a profundidade do povo da Índia, uma combinação do melhor da Ásia nesta ilha do Oceano Índico. E eu convido para nós percorrermos juntos no Carnaval de 2024, né? Então, coloque na sua agenda aí, save the date, de 13 a 18 de fevereiro de 24, quando nós vamos fazer um circuito por toda a ilha de Sri Lanka e depois nas águas de Maldivas. Já coloque o nome no chat ali, que a Karen já vai reservar o seu lugar no Sri Lanka 2024. E o próximo episódio, nós vamos para a Suíça, que hoje foi derrotada pelo Brasil na Copa do Mundo. É um país que eu tenho um grande carinho. Eu estudei em Lausanne quando saí do Brasil para fazer minha especialização na Europa, com o Instituto de Concreto Armado, foi em Lausanne, e eu vou estar mostrando, então, essa Zurique, Lucerna, Lausanne, né? Então, um pouco do melhor desse país dos cartões postais. E com isso, a gente vai encerrar a terceira temporada do Beto no Mundo e em 2024 nós já voltamos com a quarta temporada. Não perca, nos acompanhe, né? Então, para quem eventualmente está aqui pela primeira vez, é só me mandar uma mensagem para o meu WhatsApp com a palavra lives, que eu já te incluo no nosso grupo, onde a gente envia os convites e depois as gravações. Então, todos vocês vão receber
a gravação deste episódio, caso tenha entrado tarde, ou caso tenha interessado e queira mostrar para uns amigos, e todos os episódios anteriores, os 74 episódios, eles encontram-se no meu canal no YouTube, que é youtube.com/triptraveltour, né? E agradecemos sua companhia nesta viagem e vou desligar aqui, ou interromper o compartilhamento da tela para ver a carinha de vocês. E o YouTube? Tu quer que eu dispare? Então, agradecemos a presença de vocês aqui via YouTube. Uma boa noite, nos vemos na Suíça. Pode Boa noite interromper pros o YouTube. YouTubers. Boa noite, tchau. E aqui a gente fica no petit comité, com o casal Saft, com o casal Grace, com o casal Calacum, com a Lenita, com a Bela Lu, com o seu Salomão. A Bea Halber. Pedro Volkmann, faz tempo que eu não te via. E tudo bom, Pedrão? E nós estamos no escuro aqui. De volta, Beto. Então ali o casal Loss também, casal Loss, presente. Tudo bom, Pedrão? Perguntas? Bom. Para o Sri Lanka, justamente por causa do chá. É o melhor lugar para eu comprar o chá da Camellia sinensis, né? Tanto o preto quanto o verde, quanto o amarelo. Então eu tenho que dar um jeito e... Aí fala um pouco sobre isso. Eu ia te perguntar Fala um pouco sobre essas 3 espécies aí que tu falou, qual que é a top? Eles não são uma espécie, eles são tanto o chá branco, quanto o amarelo, quanto o verde, quanto o preto, o vermelho. Eles são variações no tempo de colheita e forma de preparo da Camellia sinensis. Tá, então, a planta é a Camellia sinensis. Camellia sinensis. Tá. E daí, conforme tu tem o preto, que é torrado, que é uma folha verde torrada. O branco a folha ainda é muito novinha, ela é branca por baixo. O vermelho é quando ela já está passando do ponto, quando ela está indo para a maturação dela. E o amarelo é feito de forma especial, é uma forma de produção diferente do verde. Então, são todas as... Conforme tu faz o chá, ele tem uma especificação tanto de cafeína quanto outras coisas que é própria da Camellia sinensis, que ele tem tanto estimulantes quanto não vou falar depressivos, mas calmantes. Ele tem calmantes e estimulantes. Então, conforme é feito o preparo e a mistura, estou pensando em inglês, a mistura é que dá o exato sabor, e o Sri Lanka tem chás de altíssima qualidade que eu gostaria de botar na minha coleção de chás. Então faremos. Ô Pedro, e qual não sei se existe essa relação, qual que é o mais caro deles entre o amarelo, o verde, o preto e o vermelho? Depende do local que ele é colhido, a forma que é colhida. No Sri Lanka é colhido à mão, como tu mesmo dissesse. A tendência é o amarelo e o vermelho serem mais caros. O verde a gente sabe que é baratinho, tem alguns mais caros, e o preto também. O preto é o de larga escala. E o amarelo e o vermelho tendem a ser um pouco mais caros que os outros. Ô Pedro, e tem também, que nem a gente teve esse final de semana numa estância de oliveiras aqui em Viamão, a Estância das Oliveiras, né? E daí se falou do terroir, da mesma maneira que a Lu participa conosco das masterclass de vinhos, e que se fala muito sobre terroir. Tem também o item terroir para o chá? O terroir é uma coisa que não se fala em chás, mas com certeza existe. Existe terroir até para arroz. Então, a planta realmente muda. Se tu pegar em algum lugar ou no outro, eles são completamente diferentes. A gente tem plantações aqui no Brasil, e os chás de São Paulo são um pouco piores do que os plantados no Paraná.
Basicamente por causa do terroir. Os melhores do Brasil são onde? São no Paraná, Paraná. no Yamada. E não sei se entra na área do teu conhecimento, e por que os do Sri Lanka são tão renomados? Vai ser provavelmente esse conjunto de fatores, né? Da terra, insolação, água, né? Isso. Basicamente, eles são os melhores do mundo por causa de toda a condição que eles têm, a altitude, calor, frio, tem todo um conjunto de condições para camelecinenses de fazer o melhor chá possível. Ele não é tão tropical, ele é um pouco mais temperado, mas ele precisa tanto de calor quanto de frio. Então, é uma planta que precisa do inverno, que não pode ser lá no Equador para fazer, por exemplo. Gente, adorei as explicações, já estou muito curioso para conhecer in loco como é que funciona a história do chá. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Karen Han? Estou aqui. Comida, agora sim. Não, é que eu estou fazendo 1000 coisas, estou montando árvore de Natal, estou prestando atenção no chá, sou multitasking, né? Tá. Já coloco umas folhinhas de chá na árvore. É. Lenita, eu gosto sempre da tua opinião. Gostaste do Sri Lanka? Estás me ouvindo? Agora sim. Eu gostei, sim, eu gostei. Eu não sei se eu teria vontade de ir a esses lugares tão exóticos, mas eu estou aproveitei muito o ciclo todo das palestras exatamente por isso. É uma forma de conhecer, mesmo que não presencialmente, mas eu acho muito interessante saber da história e toda essa contextualização que tu tens feito. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado. E eu acho bem interessante o Sri Lanka exatamente por isso, porque alguns podem dizer, é uma continuidade da Índia, mas não, é um contraponto da Índia, né, em muitos aspectos, né, até pelo conflito hindu-budista, né, e também pela questão de, né, com tantos locais budistas que a gente tem na Tailândia, no Mianmar, Camboja, né, Vietnã, China, Japão, Coreia, né? Nós temos um antigo reino, né? Tão ao sul, né? Então, eu acho muito, muito interessante. Sempre me encantou o Sri Lanka. Gente, queria agradecer muito a presença de todos. E então terminamos hoje o penúltimo episódio do Beto no Mundo dessa temporada. E não percam a Suíça em dezembro. Até lá, gente. Boa noite. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.